Bom dia, meu nome é Fabiane Viana e eu estou hoje aqui para seguir com vocês o estudo deste mês de outubro, o mês mais bonito do ano. Eu digo isso porque é o mês de aniversários aqui em casa. Eu faço no dia 12 e o meu esposo no dia 21. Só que neste ano meu aniversário ainda é mais especial. Primeiro porque eu farei 40 anos. E também porque tem sido uma honra poder passar os dias meditando, conhecendo e buscando ser a cada dia mais parecida com a mulher virtuosa descrita em Provérbios 31. Eu confesso que não é uma tarefa nada fácil, mas eu sei também que nós temos um Deus grande, gracioso e que tem poder suficiente para nos transformar a cada dia em mulheres melhores. E hoje eu quero ler com vocês o verso de número 16, que diz assim: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Este versículo ele me leva a entender que essa mulher virtuosa, ela possui vários atributos dignos de honra, pois ela é cautelosa, observadora, ela tem entendimento sobre aquilo que está por fazer, ela planeja, ela tem visão, ela possui recursos, mesmo que sejam eles provenientes do seu trabalho, de economias, de herança, ou mesmo do seu esposo, de sua família, enfim. Ela é sábia, ela é esforçada, disposta e paciente, já que o plantio das uvas desde a semente é um processo difícil e demorado. Como vemos neste único versículo, nós podemos identificar essas como sendo algumas das várias qualidades da mulher virtuosa. E ao estudar um pouquinho sobre o assunto, eu pude ver que é necessário avaliar alguns requisitos importantíssimos antes de se adquirir uma terra para o cultivo de uvas. E dentre esses requisitos, eu vi que é necessário analisar se a região possui o clima adequado para aquele tipo de plantio, qual a medida necessária do terreno, descartar a hipótese de terrenos acidentados, rejeitar a oferta de propriedades com solo seco, rochoso, pedregoso, salino e até mesmo solo encharcado. Identificar se o tipo de solo é fértil e apropriado, se o terreno possui recursos naturais, tais como os nascentes de águas, rios ou mesmo lagos, se é de fácil acesso, se há possibilidade de aquisição de imóveis vizinhos com as mesmas características, caso exista uma expansão do negócio, e assim por diante. Ou seja, essa mulher é empreendedora. Ela possui um panorama geral, com riqueza de detalhes para alcançar aquilo que ela almeja. E analisando esses cuidados necessários, eu me lembrei de uma outra mulher, uma mulher pouco relatada na Bíblia, mas que a sua história me fez refletir sobre coisas importantes que nos ajudará a subir mais um degrau para atingirmos o padrão de virtude que Deus almeja que tenhamos. Essa mulher é Axa. Axa é citada tanto em Josué 15, nos versos 16 a 19, quanto em Juízes, capítulo 1, versos 12 e 13. E diz assim a palavra: e disse Calebe: quem ferir a Queriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento, e então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Como visto no texto, Axa era filha de Calebe. E da história nós sabemos que, ao contrário da maioria dos espias que foram convocados para avaliar a terra prometida, Calebe, juntamente com Josué, apresentaram um relato positivo a Moisés, de modo que, mesmo tendo visto os gigantes, assim como todos os demais, eles ainda assim demonstraram confiança em Deus e estimularam o povo a não temer os gigantes. E nós sabemos que, ao final da história, ele pôde entrar na terra prometida.
Eu penso que Axa foi uma bem-aventurada em ter um pai assim. Haja vista que ela herdou muito do seu otimismo, garra e visão. Ela demonstrou ser uma mulher sábia, decidida, focada, que possuía fé e coragem, cuja conquista dela era digna de uma batalha, sob o risco de morte. Ela era tão valiosa que foi dada como um troféu, como um prêmio para aquele que conquistasse o determinado território citado por Caleb. E nós vemos no texto que, após Axa ser dada em casamento a Otiniel, ela nota que a terra que ela ganhou era seca. E assim como uma mulher virtuosa, descrita no verso 16 de Provérbios, ela identificou que para fazer o uso daquele solo, a água seria um item indispensável. Caso contrário, aquele lugar não ia servir sequer para pasto. E diante dessa necessidade, ela agiu de maneira ousada, corajosa e destemida, dando um passo de fé ao se dirigir ao seu pai para lhe pedir fontes de presente. E seu pai não simplesmente lhe deu fontes, ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Talvez as circunstâncias da vida tenham feito com que você não tenha um pai por perto. Pode ser que o seu pai, ainda que tenha estado perto de você, ele não tenha sido um modelo exemplar de boa conduta, coragem e fé. E talvez você não tenha herdado essas coisas que seria característicos de uma mulher virtuosa, porque você também não teve um padrão para seguir. E pode ser que isso tenha, de uma certa forma, contribuído para que você não acreditasse em si própria. Não acreditasse que você é bonita, que você é inteligente, que você é capaz. Pode ser que isso tenha contribuído para você limitar de viver tudo aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Mas nesta manhã, Deus nos diz que independente das circunstâncias, independente da vida que você tenha levado, independente dos pais que você tenha tido, independente das limitações estabelecidas em sua mente, Ele é o padrão para cada uma de nós. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso modelo. E Ele nos diz nesta manhã: filha, você é linda, você é inteligente, você é corajosa, você é capaz. E mais ainda, ao meu lado, você pode todas as coisas, pois eu sou aquele que te fortalece. Quantos sonhos já permearam a sua mente? E por conta da realidade vivida ao seu redor, você se esqueceu do poder do Pai que está no céu. E por esse esquecimento, você acabou olhando como aqueles espias, que não viram a menor possibilidade de vencer aqueles gigantes. Não se contente em preferir abandonar os seus sonhos. Não acredite na impossibilidade posta diante dos seus olhos, especialmente porque o Deus do impossível está com você. Nessa manhã, o Senhor nos diz: filha, ainda é tempo. Eu sou o seu Pai e eu desejo te ajudar. Eu sou aquele que pode transformar a sua mente, que pode te fazer enxergar o milagre. A palavra do Senhor nos orienta em Filipenses 4:8 a pensar em tudo que é bom. E muitas vezes a nossa mente fica voltando naquilo que é negativo, naquilo que não vai dar certo, naquilo que não dá, naquilo que é impossível. A palavra nos orienta ao contrário. A gente tem que pensar em tudo que é bom, agradável, puro, santo. E em Romanos 12:2 ainda nos diz para nós não nos amoldarmos aos padrões deste mundo, mas para transformarmos a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não percamos mais tempo. Deus quer nos transformar em mulheres fortes, corajosas, cheias de fé, que conquistam, que batalham por suas casas, por sua família, pelo seu trabalho, pelos seus amigos, pelo seu ministério. Desperta, tu que dormes. Se posicione, faça planos, se organize, mostre tudo ao Senhor. Mostre todos os desejos do seu coração e peça para Ele te ajudar. Axa, ela pediu ao seu pai fontes, porque a terra que ela ganhou era seca.
ela certamente pretendia fazer algum cultivo, ou mesmo ter água caso ela fosse criar rebanhos. E o seu pai, como um pai amoroso, como um pai rico, ele lhe deu fontes superiores e inferiores. O nosso Deus é da mesma forma. Abra sua boca, mulher. Fale ao seu pai o desejo do seu coração. E sendo algo bom o seu desejo e que te trará benefícios, o Senhor certamente cuidará para que a bênção chegue até você. Eu tive minha experiência pessoal por esses dias e eu gostaria de compartilhar com vocês. Com a minha mente antiga, aquela mente que só pensava que não vai dar certo, que não dá, que eu não posso, eu estava muito acostumada a me conformar com a realidade ao meu redor. E com isso, mesmo com o coração desejoso de algumas coisas, eu acabei aceitando não fazer. E com isso eu tive algumas frustrações. Dentre elas, a de não ter tido festa de 15 anos, não ter tido festa de casamento e nem ter tido lua de mel. Eu me casei em uma igreja linda, mas festa de casamento propriamente dita eu não tive. E na nossa noite de núpcias, a gente não teve nem possibilidade financeira de ir para um hotel. Nós dormimos em casa, em um colchão novo pelo menos, mas um colchão colocado no chão, porque nem os móveis tinham chegado. Na verdade, foi uma situação bem complicada. Mas história triste à parte, eu tinha uma expectativa de fazer uma festa grande quando eu completasse os meus 40 anos. Mas no início desse ano, que é o ano que eu faço 40, já agora no dia 12, no início deste ano acabaram ocorrendo alguns problemas que nos descapitalizou. E a tão sonhada festa já estava praticamente dentro da lista de frustrações. Mas o Senhor, Ele nos sonda e conhece o nosso coração. E no dia 21 de setembro, agora, não tem nem um mês atrás, foi uma sexta-feira. Eu estava no meu carro, dirigindo para o meu trabalho, e estava falando com Deus. E eu disse para Ele que eu não poderia mentir para Ele, pois Ele conhecia o meu coração. Então eu falei que, apesar de eu saber que eu não poderia fazer a minha festa por falta de recursos financeiros, eu gostaria muito que ela existisse. Bem como um passeio com meu esposo, já que os 2 últimos que eu fiz foi com a minha mãe e com a minha avó. Notem bem, isso daí foi na sexta-feira, dia 21 de setembro. Na quarta-feira da semana seguinte, o meu esposo me mostrou um documento, dizendo que era uma negociação das coisas do trabalho dele. E eu não dei muita importância, porque é comum as pessoas buscarem informações e não fecharem negócio. Passou-se a noite de quarta-feira. Na quinta-feira, dia 27 de setembro, ele me disse que o cliente assinou o contrato. E que mesmo nós tendo a pretensão de repor as nossas economias, ele disse que fazia questão de me dar de presente a tão sonhada festa. Gente, mais do que a mim, meninas, mais do que a mim, essa negociação, esse contrato assinado, foi um presente de Deus para a vida do meu esposo. Eu estou muito feliz, eu vou ter minha festa vai ser linda, mas o meu esposo precisava desse estímulo. Ele precisava desse romper de cadeias na vida dele. E é certo que Deus fará com que vários outros contratos sejam assinados para a glória de Deus. E eu digo isso porque é promessa. O Senhor já disse que faria grandes coisas. E eu quero focar aqui com vocês com relação ao meu pedir a Deus. O meu pedir a Deus me fez lembrar também de uma ministração que o meu pastor fez sobre o enfermo no tanque de Betesda, relatado lá em João 5. Lá Jesus pergunta para o enfermo se ele quer ficar são. E ao invés de o homem imediatamente dizer, é claro que eu quero, ele ficou dando explicações, justificativas, expondo a limitação dele, o que o impedia de entrar no tanque no momento certo. E quantas vezes Jesus apenas quer saber o que nós queremos? Eu só queria a minha festa. E bastava eu dizer para o Senhor, abrir o meu coração e expor para Ele. E muitas vezes a gente quer outras coisas. Tem pessoas que têm necessidades. Não é uma festa,
Uma festa pode ser considerada um luxo, mas tem outras coisas que as pessoas precisam, que nós precisamos, e que Deus tem o prazer de nos conceder. Mas ao invés de nós falarmos para Deus o que é o desejo do nosso coração, aquilo que a gente quer, a gente fica fazendo uma lista enorme de razões daquilo que nos impede de alcançar o que Ele está pronto para nos entregar. Saiba que Deus, Ele continua sendo Deus. Deus é o nosso Pai. Ele tem prazer em nos ver alegres. No Salmo 34:8, Davi diz assim: provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Busquemos abrigo no Senhor. E mais do que isso, vamos nos posicionar como filhas do Rei. Ainda que tudo ao nosso redor nos mostre um quadro negativo, nos mostre todas as impossibilidades, tudo que é não, creia que Deus, Ele pode todas as coisas. Coloque-se de pé no mundo espiritual. Desde já, pela fé, se declare uma mulher virtuosa, uma ajudadora fiel, um exemplo para a sociedade. E mais do que isso, se esforce para alcançar tudo aquilo que o Senhor preparou para você. O Senhor, Ele tem infinitamente mais do que a gente possa pedir ou imaginar. Ele tem bênçãos e riquezas para nos conceder. Mas a gente precisa se posicionar. Nós precisamos falar ao Senhor tudo aquilo que é o desejo do nosso coração. E nós devemos nos esforçar como mulheres virtuosas, mulheres tementes a Deus e que são cheias de fé e que confiam no Senhor. Nós precisamos acreditar fielmente em Deus e ter a certeza de que Ele fará não aquilo que apenas é o desejo do nosso coração. Talvez Ele nem conceda o desejo do nosso coração, porque talvez o nosso desejo não seja bom. Mas a palavra dele diz que Ele nos concede coisas boas. Ele tem o melhor para nós. Então confie no Senhor. Entrega os caminhos a Ele. Ele vai fazer o melhor para cada uma de nós. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa direcionar você a orar e a dizer tudo aquilo que você quer para o Senhor. E que Ele coloque as palavras de maneira correta em seus lábios. E ainda que alguma palavra saia de maneira distorcida, Ele, como sendo aquele que intercede por nós, que Ele transforme o nosso pedido da maneira adequada e que o Senhor possa atender a tudo aquilo que realmente vai nos trazer bênçãos. Tenha uma semana abençoada, tenha um dia repleto da graça de Deus e que você possa ter contentamento no Senhor. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.